Eu queria que você abrisse a Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 11, a partir do versículo 15. Apocalipse capítulo 11, a partir do versículo 15. A última trombeta, meu irmão, trata daquilo que nós estamos aguardando. A última trombeta trata daquilo que estamos desejando. A última trombeta trata sobre a segunda e gloriosa vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O momento em que Ele virá como Rei. O momento em que Ele virá para estabelecer a concretização de seu reino. Nós sabemos que quem escreveu o Apocalipse foi o apóstolo João, na ilha de Patmos, ali por volta do ano 95, 96 depois de Cristo. A mando de Domiciano, o apóstolo está preso. A mando de Domiciano, João está ali com os piores bandidos e os piores inimigos do Império Romano. Porém, naquele lugar, Deus dá a visão para João das últimas coisas. Apocalipse significa revelação, aquilo que foi tirado o véu, aquilo que saiu da sombra. Tem muita gente com medo do livro de Apocalipse, tem muita gente com medo de ler o Apocalipse, mas o livro de Apocalipse, meu irmão, é o livro da esperança e também o livro da vitória do Cordeiro e de seu povo. Se você quer saber quais são as cenas dos próximos capítulos, leia Apocalipse. Se você está com medo de perder lá no final da sua vida a vinda de Cristo, o reino de Cristo, a salvação, leia Apocalipse, para você ter certeza de tudo isso. Porém, o Apocalipse não quer te enganar, é o livro da vitória, é um livro de esperança, é o livro daquilo que acontecerá com o Cordeiro e com o seu povo, é verdade. Mas o texto não quer te enganar. E o texto de Apocalipse mostra para nós muitas dificuldades que aguardam o povo de Deus. Muita luta e muita perseguição que aguardam o povo de Deus. Mas a vitória é certa. A vitória é do povo de Deus, como diz a canção. Sem dúvida alguma, muitas dificuldades aguardam este mundo e aguardam o povo de Deus. É um fato, mas a vitória já é nossa, meu irmão. E essa é a certeza do livro de Apocalipse. E a maior vitória que podemos ter é a última trombeta. E a última trombeta tocando nos chamará para o reino eterno. E é isso que estamos aguardando. O livro de Apocalipse conta uma história. A história entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Essa história é contada pelo menos 7 vezes no livro de Apocalipse. Do capítulo 1 ao capítulo 3, a primeira vez que a história é contada. Capítulo 4 ao capítulo 7, com os selos, a segunda vez que a história é contada. Do capítulo 8 ao capítulo 11, a terceira vez que essa história é contada, em forma de trombetas. Do 12 ao 14, a quarta vez. Do 15 ao 16, a quinta vez. Do 17 ao 19, a sexta vez. Do 20 ao 22, a sétima e última vez que essa história é contada. A história entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Quando nós estamos aqui, na terceira vez que essa história é contada, do capítulo 8 ao capítulo 11, nós vemos as trombetas tocando. A primeira trombeta mostra a destruição da vegetação do mundo, mais 1/3 dela, mostrando para nós que fome virá ao mundo, assim como os selos do Apocalipse já mostraram, assim como Jesus já tinha falado em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, a fome no mundo é um sinal da segunda e gloriosa vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda, a trombeta, e a terceira se parece. Águas salgadas sendo destruídas, águas doces sendo destruídas em parte, trazendo também a sede no mundo. Quanto mais se aproxima a vinda de Cristo, mais fome no mundo. Quanto mais se aproxima a vinda de Cristo, mais sede no mundo. O que é isto? São sinais da segunda vinda de Cristo. São sinais que Deus dá ao mundo, alertando o mundo que Cristo está às portas. Atos capítulo 17, no versículo 31.
A Bíblia diz que Deus separou um dia para julgar os homens, e esse dia está chegando. Esse dia está perto, esse dia está breve. Então, quanto mais a trombeta toca, quanto mais os sinais aparecem, quanto mais os selos são desatados, quanto mais Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21 se cumprem, mais nós podemos ter certeza que o rei está voltando. A quarta trombeta é a destruição, em parte, do sol, da lua e as estrelas. O sol, a lua e as estrelas perdendo o seu curso natural. Nós, como cristãos, não podemos olhar para o aquecimento global, não podemos olhar para tudo o que está acontecendo na criação e acharmos que são coincidências, acharmos que o fato de o planeta estar aquecendo a cada dia mais é apenas um efeito estufa. Não, é um sinal da vinda de Cristo. É Deus usando o efeito estufa, o efeito que você quiser, para a destruição dessa terra, como sinal de sua vinda gloriosa. O quinto momento, a quinta trombeta do Apocalipse, é um desespero. É a permissão que Deus dá aos homens, é a permissão que Deus dá, aos demônios para atormentarem os homens. E a Bíblia mostra para nós que nesse momento os homens vão procurar a morte, mas não vão achar. Neste momento os homens vão tentar alívio de qualquer forma, mas não vão encontrar. A sexta trombeta já é pior do que a quinta. Enquanto na quinta trombeta Deus permite que demônios atormentem os homens, na sexta trombeta a Bíblia mostra Deus permitindo demônios matarem os homens. Uma destruição total, um desespero total aguarda este mundo. A igreja, como estará nesse momento? Pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho, sendo perseguida, sendo apedrejada, sendo humilhada, lutando contra as perseguições, mas avançando, mas pregando o Evangelho. E o mundo se aliando ao anticristo, um sistema político, um sistema religioso contra o povo de Deus, perseguindo o povo de Deus, mas também recebendo flagelos da parte de Deus. É isso que aguarda o mundo, é isso que aguarda crentes e ímpios. Para os crentes, perseguição atrás de perseguição. Para o ímpio, trombeta, selo, flagelo, mostrando que Cristo está às portas. Mas a sétima trombeta toca, meu irmão. Mas a sétima trombeta chega, meu irmão. Mas a sétima trombeta garante vitória ao povo de Deus e uma total e completa derrota para os inimigos do povo de Deus. Apocalipse capítulo 11, no versículo 15, a Bíblia diz assim: o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo. Aqui o texto está mostrando para nós grandes vozes no céu. O que o texto quer mostrar para nós é algo maravilhoso, algo grande, algo poderoso está prestes a ser anunciado. Irmãos, a maior notícia que podemos aguardar e a maior notícia que podemos esperar, aqui no capítulo 11, versículo 15, está prestes a ser anunciada. Nós temos uma notícia aqui, agora. A notícia que temos para passar ao mundo é: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele que crê será salvo, só que aquele que se manter rebelde contra o Filho, sobre ele permanece a ira de Deus. Esse é o Evangelho. A mensagem que nós temos a anunciar, enquanto tivermos fôlego de vida, a mensagem que temos que anunciar até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo é: arrependei-vos e credes no Evangelho. A mensagem que temos que anunciar é: existe céu e existe inferno. Céu para os salvos e inferno para os condenados.
servos para céu para os filhos de Deus, e inferno para os filhos do diabo. Essa é a pregação do Evangelho. Só que quando Cristo estiver vindo em glória, quando a 7ª trombeta tocar, o anúncio é superior a este. Quando a 7ª trombeta tocar, a mensagem é superior a essa. Olha qual é a mensagem. No versículo 15: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. Agora, irmãos, a mensagem não é arrependei-vos e crede no Evangelho, não. A mensagem do arrependimento é para agora. A mensagem da pregação do Evangelho do Senhor é para agora. Mas quando Cristo vier em glória, a mensagem não é mais de arrependimento, porque acabou o tempo de arrependimento. Agora a mensagem não é mais uma chance para o pecador vir até Cristo, não. A mensagem é: o reino chegou, e o reino é do Senhor e do seu Cristo. Você vai lembrar comigo em Daniel capítulo 2, no sonho de Nabucodonosor, na estátua. A cabeça era de ouro, o peito era de prata, a cintura era de bronze, a perna era de ferro, o pé era de ferro e barro. Mas na continuação do sonho, Nabucodonosor vê uma pedra não cortada por mãos humanas, saindo da rocha e tocando no pé daquela estátua. Daniel nos traz a interpretação. O que esta estátua representa é os impérios deste mundo. A cabeça de ouro era a Babilônia, o peito de prata era a Pérsia, a cintura de bronze era a Grécia, a perna de ferro era Roma, o pé de ferro e barro era Roma dividida, e a pedra não cortada por mãos humanas era o reino do nosso Senhor Jesus Cristo, que chegaria nos dias do Império Romano, abalando todos os impérios deste mundo e instaurando o seu reino. Quando Cristo vem em carne, quando o Verbo se faz carne e habita entre nós, ele começa a sua pregação dizendo: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Em Lucas 17, versículo 20, ele diz: o meu reino não vem com visível aparência, mas o meu reino está no meio de vós. O reino de Deus já foi inaugurado, o reino de Deus já foi instaurado, mas não na sua totalidade. Precisamos aguardar a vinda de Cristo para que o reino completo e total seja instaurado nessa terra. A bendita esperança do cristão é a vinda de Cristo gloriosa, é a 7ª trombeta, a última trombeta tocar e o reino completo ser instaurado. E talvez você que está me assistindo aí nessa cela, talvez você que está me assistindo aí nesse hospital, talvez você que está me assistindo, seja na sua casa, seja na rua, seja em qualquer lugar, talvez você está me perguntando agora: mas quanto tempo vai durar este reino? Já que ele vem em glória, já que ele vai instaurar este reino, a pergunta é: qual é a duração deste reino? O texto do versículo 15 diz: e ele reinará pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais pranto, com os crentes ressurretos, com Deus habitando com o seu povo, naquilo que chamamos de novo céu e nova terra. Apocalipse capítulo 21, capítulo 22, Isaías capítulo 11, Isaías capítulo 65, Miqueias capítulo 4, Zacarias capítulo 14, todos esses textos, 2 Pedro capítulo 3, nos prometem um reino eterno que chamamos de novo céu e nova terra. Quando Cristo vier em glória, nós com corpos glorificados ressuscitaremos e estaremos deste reino para todo sempre. E lá morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Lá morte e choro, tristeza e dor, nunca mais. Por quê? Porque agora ele está reinando, porque agora ele está dominando, porque agora ele está governando toda essa terra em seu reino eterno. Versículo 16: e os 24 anciãos, quem são esses? Os 24 anciãos aparecem lá no capítulo 4,
diante do trono glorioso de Deus. Alguns dizem ser uma representação de anciãos que administravam e aconselhavam as coisas dos reis. Mas outra interpretação diz que os 24 anciãos são os representantes das 12 tribos de Israel: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naphtali, Gad, Aser, Isacar, Zebulon, José, Benjamim. E também os representantes dos 12 apóstolos: Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Bartolomeu, que é Natanael, Mateus, Tomé, Tiago Menor, Judas Tadeu, Simão Zelote e talvez Matias. O que o texto está mostrando para nós é que o povo de Deus do Antigo Testamento, representado nos patriarcas, o povo de Deus do Novo Testamento, representado nos apóstolos, estarão ali agora diante deste momento único. E o texto diz que eles estão sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Os 24 anciãos, neste momento da vinda de Cristo, adorarão a Deus, ou seja, todo o povo de Deus, neste momento, dada a vinda de Cristo, estarão adorando a Deus, se prostrando, se quebrantando, dando a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E o que eles estão dizendo? O versículo 17: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós estamos aqui diante de um dos maiores atributos de Deus. Ele é onipotente, Ele pode todas as coisas, mas nós sabemos também que Ele é onipresente, está em todo lugar. Nós sabemos também que Ele é onisciente, que Ele sabe de todas as coisas. Mas o texto aqui está enfatizando a sua onipotência. Os 24 anciãos, o povo de Deus, em todo lugar, em todos os tempos, agora na vinda de Cristo, estão dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que eras, que és. Algumas versões, que há de vir. Em outras versões, não tem o há de vir. Por quê? Porque Ele está vindo nesse exato momento, no momento da última trombeta. E tem mais motivo para adorar a Deus. Todas essas falas são falas dos 24 anciãos. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras. Os 24 anciãos estão falando tudo isso lá na última trombeta, na vinda de Cristo. Mas estão falando mais coisa. Porque assumiste o teu grande poder e passastes a reinar. Irmãos, não se enganem. O Senhor Jesus já reina, mas Ele não reina na totalidade, porque o mundo jaz no maligno, porque ainda tem morte, porque ainda tem pecado, porque ainda tem rebelião contra Deus. Mas dada a vinda de Cristo, o último inimigo a ser vencido é a morte. Dada a vinda de Cristo, a besta do mar, a besta da terra, a grande meretriz, o dragão, que é a antiga serpente, Satanás e os seus anjos serão lançados no lago de fogo e enxofre, e agora não haverá mais inimigos para o povo de Deus e nem para o Deus Todo-Poderoso. Então agora sim Ele passa a reinar em sua totalidade. Versículo 18: na verdade, as nações se enfureceram. Símbolo dos ímpios naquele momento. Irmãos, o Apocalipse mostra para nós as trombetas tocando. O Apocalipse mostra para nós as taças sendo derramadas. E em algumas dessas situações, os ímpios não se arrependem. Os ímpios blasfemam ainda mais. Você acha, meu irmão, que ímpio está preocupado com a vinda de Cristo? Você acha que ímpio se arrependerá na vinda de Cristo? Não, o texto diz: as nações se enfureceram. Continue o ímpio sendo ímpio, continue o limpo se purificando, continue o injusto praticando injustiça. Este é o mundo que nós vivemos.
Porém, olha o versículo 18, parte B. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos. Irmãos, olha o texto. Chegou, porém, a tua ira. Assim como no sexto selo, que também representa a vinda gloriosa de Cristo. O texto do sexto selo, Apocalipse 6, diz que chegou o dia da ira do Cordeiro. E agora o texto diz novamente, porque é mais uma vez a história sendo contada, e é mais uma vez a vinda de Cristo, e agora mais uma vez a vinda de Cristo é nos contada, e mais uma vez na vinda de Cristo tem ira. Nós fantasiamos a vinda de Cristo, e nós só falamos coisas boas da vinda de Cristo, mas para o cristão, a vinda de Cristo é um dia de glória, é um dia de graça, é um dia de misericórdia, mas para o ímpio, não. Para o ímpio é dia de tormento, para o ímpio é o dia da destruição, para o ímpio a vinda de Cristo é o dia de entrar no castigo eterno, para o ímpio a vinda de Cristo é o dia de receber a ira de Deus, como Apocalipse 14 diz, sem mistura. E a fumaça deste tormento sobe pelos séculos dos séculos. Por isso, irmãos, a responsabilidade e a urgência de pregar o evangelho agora. Naquele dia não adianta mais, depois da vinda de Cristo não adianta mais. Agora é o momento da pregação, agora é o momento de falar arrependei-vos, agora é o momento da igreja se levantar de fato como baluarte da verdade, dominando de fato a pregação e anunciando Cristo aos homens. Não há tempo a perder com piadinha, não há tempo a perder com gracinha, não há tempo a perder com risadinha. Agora é hora de pregar o evangelho, porque um dia Cristo virá em glória para os seus, virá com graça para os seus, mas com grande ira para os ímpios. Olha essa realidade na continuação do versículo 18. Chegou o dia da ira de Deus e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes. Olha o que aguarda o povo de Deus, irmãos, santos, profetas, pequenos, grandes. Olha o que aguarda, irmãos, os crentes do Antigo Testamento e os crentes do Novo Testamento, na vinda de Cristo, galardão. É isso que aguarda o povo de Deus na vinda, galardão. Galardão é pagamento por um salário, galardão é recompensa, gratificação. A Bíblia não explica muito bem o que é o galardão, mas ela diz que tem galardão. Ela diz que existe até diferença de galardão. Então é isso que está aguardando o povo de Deus, galardão, recompensa. Talvez, meu irmão, você está trabalhando, talvez, meu irmão, você está fazendo a obra, e ninguém está vendo, ninguém está aplaudindo, ninguém está te apoiando, mas Deus está vendo, mas Deus está apoiando, mas Deus está te comissionando, mas Deus está te direcionando, mas Deus está te guiando. E quando você ouvir o som da última trombeta, você receberá o seu galardão. Mas para o ímpio, o que tem é juízo, ira. E a continuação do versículo 18 diz: e para destruíres os que destroem a terra. No dia de Cristo, no dia da última trombeta, no dia glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo, o que o crente espera? Galardão, recompensa, reino, novo céu e nova terra, corpo glorificado, ressurreição. Mas o que o ímpio espera? Destruição, guiena, lago de fogo e enxofre, segunda morte. É isso que aguarda o ímpio na última trombeta, a condenação. Versículo 19: abriu-se então o santuário de Deus, o céu descortinado, o céu aberto, que se acha no céu,
e foi visto a arca da aliança no seu santuário. Ou seja, neste momento da vinda gloriosa, é o momento exato da total presença de Deus revelada, da total presença de Deus manifesta. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Aqui, todas essas expressões são símbolos do juízo de Deus naquele dia. Irmãos, nós estamos aqui aguardando a última trombeta. Se você é um cristão, o desejo do seu coração é a última trombeta. Se você tem fome de Deus, o seu desejo tem que ser a última trombeta. Mas se você é ímpio, irmão, o que te aguarda é isso que eu acabei de falar: ira, destruição. Então, enquanto não toca a última trombeta, o meu conselho para você é: arrependa-se, conserte com Deus, busque a Deus enquanto se pode achar, porque você pode não acreditar, mas a primeira trombeta vai tocar, a segunda vai tocar, a terceira vai tocar, a quarta vai tocar, a quinta vai tocar, a sexta vai tocar e a sétima vai tocar. Quando a sétima tocar, não há mais esperança. Quando a sétima tocar, não há mais tempo. Quando a sétima tocar, ele vem para reinar e para destruir aqueles que não creram. Meu Pai, obrigado, Senhor, por essa tarde. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, pela Tua igreja. Obrigado, Senhor, pela revelação do Apocalipse. Pedimos, Deus, que o Senhor nos ajude a aguardarmos a última trombeta. Pedimos, Deus, que o Senhor nos ajude a esperar esse dia tão sublime. Pedimos, Deus, que o Senhor nos dê a capacidade. Pedimos ao Espírito Santo que nos dê a capacidade e a força para perseverarmos até o fim. Mas eu peço, Deus, por todos esses que estão me ouvindo, que ainda não entregaram a vida para Cristo. Meu Deus, toque nesse coração nessa tarde. Toque nessa vida nessa tarde, Pai, quebranta este coração. Amassa essa pessoa, Pai, derruba ela como o Senhor fez com Saulo de Tarso. Faz, Deus, com que as escamas caiam dos olhos e que o Seu nome seja exaltado na salvação de cada um. Nós clamamos nesta tarde, Deus. Nós pedimos nessa tarde, Deus, por salvação, por transformação, e que o Seu nome seja exaltado e engrandecido em nome de Jesus. Amém.